Olá, pessoal! Aqui é a Angel, professora de pintura em tecido. Estou aqui no canal da Acrylex para fazer esse passo a passo de pintura natalina com vocês. Anota as cores. Nós vamos usar o verde oliva, o verde pistache, o verde soft ou erva doce, o verde pântano. Vamos utilizar também o vinho, o vermelho escarlate ou outro vermelho de sua preferência, o berinjela. E vamos também utilizar a cor branco, a cor cinza claro e a cor cinza. Utilizaremos também o nosso diluente para tecido, tá? O clareador e vamos também finalizar com a Dimensional Metallic 3D dourada da Acrylex, tá? Vamos lá, prepara tudo aí e vamos ao passo a passo. A gente começa protegendo essa toalha para evitar que a tinta saia da faixinha que a gente quer pintar e ficar um trabalho bem acabado. Utiliza a fita crepe e já coloca ela aí onde tem essa faixinha brilhosa aí que marca o limite. No pratinho ou godê você vai colocar clareador, verde soft e um pouquinho do verde oliva. Começa com o pincel pituar, misturando o verde soft com o clareador, tira o excesso do pincel e vai esfumando, gente, em volta do desenho. Não precisa encostar o pincel pituar, que ele é um pincel redondo, muito próximo ao desenho. Deixa que depois a gente vai fazer o acabamento com o pincel chato. Vai depositando, esfumando bem. Não precisa muita tinta para esse trabalho aqui, tá? Vai pegando a misturinha do clareador com o verde soft e faz esse esfumado. Terminou? Agora nós vamos escurecer um pouquinho mais esse fundo e trazer para um tom mais verde. Pegue uma sujeirinha no pincel do tom verde oliva, tira bem o excesso no pratinho e vai vir esfumando. Sempre começa pelos cantinhos que tem mais profundidade, que tem mais sombra, deposita. Quando sentir que o pincel tem bem pouquinha tinta, inclusive se você ver que seu pincel tem muita tinta, pode passar ele no paninho para tirar o excesso. E aí você vem esfumando como eu estou fazendo aí na imagem. Agora, com o pincel chato tamanho 8, você vai pegar o verde oliva e vem com o cantinho do pincel, ó, preenchendo com muito cuidado essas áreas que o pincel pituar, que é maior, não alcança. Vem fazendo isso em torno dos azevinhos, nos cantinhos das pétalas, das folhas. Aos pouquinhos você vai fazendo essa profundidade em todo o desenho. E eu vou garantir para você, esse passo aqui ele é muito importante para um acabamento bacana da sua pintura. Ele deixa o acabamento assim muito mais bonito, viu? Então vai fazendo isso aí, deixa a preguiça de lado e vamos lá, vamos focar nos acabamentos e nos detalhes, tá? Quanto mais você foca nesses detalhes, nessas finalizações, mais qualidade fica a sua pintura e muito mais bonita, tá? São eles que fazem a diferença. Agora vamos pegar um pouquinho do verde pântano e vamos dar mais profundidade nessa sombra. Então, você vai observar essas áreas que tem mais sombra, que está mais escondidinho, e coloca um pouquinho do verde pântano sobre o verde oliva. Olha como faz diferença, ele já escurece bem mais, dá mais destaque para as outras partes do trabalho, tá? Agora nós vamos para a parte dos azevinhos. Galera, a gente vai preencher todos os azevinhos com o vermelho escarlate, tá? Ou outro vermelho de sua preferência. Coloquei no pratinho a tinta e vamos preenchendo, aí não tem segredo. Estou usando o pincel tamanho 6, tá? Você vai usar de acordo com o tamanho do azevinho aí. Preenche todos, como eu estou fazendo. Depois a gente vai vir definindo com a sombra. Fiquem tranquilos e confiem no processo. Comentem para mim se vocês já começaram a pintar as encomendas de Natal. Como é que tá aí esse ano? Deixem nos comentários para a gente saber. Ó, preencheu todas, agora é a parte mais importante. Vamos colocar a sombra. Ó. Peguei cantinho de pincel tamanho 6 com o vinho e vai vir colocando sombra. Ó. Onde está um azevinho embaixo do outro, você vai marcar essa sombrinha. É muito pouca tinta, gente, porque o espaço é pequeno. Coloca a sombrinha com o vinho e vai esfumando. Olha só, todas que estão por baixo, vai marcando essa sombrinha, tá? Observa bem. Sempre para marcar essa sombra que vai dar aquela sobreposição. Nessas que estão mais por cima, você vai de um ladinho, como eu estou fazendo aí, ó, e puxa a sombrinha esfumando, seguindo o formato da bolinha, sem ser na borda, tá? Observa bem que eu deixo aí uma bordinha sem sombra e a parte mais central, que depois, quando a gente vir iluminando, ela vai dar aquele brilho e aquele volume, tá? Vai observando aí cada passo, ó.
Observa primeiramente onde há sobreposição, onde tem um avizinho sobre o outro, e aí você vai marcando. Depois você faz os outros que estão mais separados. O que vai ser o pulo do gato aqui, nesse ponto, é você usar um pincelzinho no tamanho compatível com o espaço, no caso eu estou usando o 6, e pegar a tinta, gente, mais no cantinho do pincel, tá? Pega a tinta em um cantinho do pincel e deixa o outro cantinho livre. E esse cantinho de pincel vai te possibilitar alcançar o cantinho aí do desenho para a gente fazer isso aí, ó. Coloca a tinta, dá uma giradinha e vem esfumando. Isso aqui faz toda a diferença no trabalho. Quando a gente vê assim, isso é essa sombra que vai dar a diferença de uma pintura chapada para uma pintura não chapada, a sombra junto com a luz, né? Que no final a gente coloca a luz, o brilho, e ela dá todo um destaque, tá? Então, respira fundo, são bastante azevinhos, mas vai valer a pena. Vai lá em cima, vai colocando a sombrinha lá também, tá? E assim eles vão começando a tomar forma. Vai demorar um pouquinho para ficar como a gente quer, mas confia no processo que vai dar certo. Vou adiantar os outros aqui, mas é só seguir o mesmo passo, tá bom? Não tem segredo nenhum. Fazer como eu fiz os outros ali e vai ficar tudo muito bonito. Aí agora, nós já vamos começar pela parte das folhinhas. Ó, com o verde oliva, você vai marcar aí essa nervura central onde vai ser a profundidade e vai puxando a tinta de dentro para fora no formato da folha. Não é reto, é puxando no formato da folha. Para isso, eu estou usando o pincel no tamanho 10. Atende bem aí esse formato, o pincel chato, tá? Coloca a sombra embaixo aí a gente chama de pétala da flor, mas na verdade essa parte nós vamos pintar de vermelho na flor também é folha, tá? Mas você coloca a sombra aí, o verde oliva embaixo e vai puxando. Ao contrário, ao lado aí que nós já havíamos colocado a sombra, nós vamos vir do lado de fora, olha só, e vai puxando. Então, é de dentro para fora e de fora para dentro. Marcou essa sombra com o verde oliva? Nem precisa lavar o pincel. Pega a cor verde pistache e vai preenchendo o restante e unindo com o verde oliva. Então, por isso esse movimento de vai e vem, esse movimento circular com o pincel, para misturar um tom ao outro e ficar tudo bem mescladinho, tá? Para não ter essa marcação, essa divisão. Vai pegando tinta aos poucos e vai preenchendo, mas garanta que esteja tudo muito bem preenchido. Peguei o verde oliva só para unir ali mais um pouco e agora a gente vem com o verde pântano, reforçando a sombra onde colocamos o verde oliva. Não tem segredo, é só refazer o que nós fizemos primeiro com o oliva. Ele vai dar mais profundidade e vai dar mais detalhe nessa folha. Puxa de dentro para fora, de fora para dentro. Para fazer essas nervurinhas e o brilho, estou usando um pouquinho do verde soft. Aí é interessante depois que terminar de usar o verde pântano, dá uma lavadinha no pincel, secar para usar o verde soft, que é uma tinta clara. De dentro para fora e de fora para dentro. Ó. E assim você vai fazer todas as outras folhas. Verde oliva, verde pistache, sombreia com verde pântano, ilumina com o verde soft, tá? Não tem segredo, é tudo igual aqui, beleza? Olha como já ficaram lindas, gente. Eu adoro pintar essas folhinhas, elas dão um super charme. Agora é hora das nossas pétalas. Prestem muita atenção, que eu chamo de pétala, mas é folha também. Nós vamos começar com a cor vermelho profundo, tá? Vai colocar de dentro para fora e de fora para dentro. No início eu não falei do vermelho profundo, mas resolvi acrescentar ele aqui, que vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem. Ó, colocamos a sombra com o vermelho profundo, termina de preencher com o vermelho escarlate. A gente vai fazer isso em todas as pétalas. É do jeito que fizemos a folha. Marca o centro, puxa de dentro para fora com o vermelho profundo, de fora para dentro também, e termina o preenchimento com o vermelho escarlate. Isso já vai desde a base trabalhando a profundidade e o volume. Feito isso, nós vamos limpar o pincel, pegar o vinho, tá? Aí você observa. Onde é sombra, de dentro para fora, de fora para dentro, você vai colocando o vinho. E sempre, gente, você puxa essa tinta no formato da folhinha, não é reto, ela é meio curvadinha, tá bom? E olha só como já vai definindo muito mais essas pétalas, essas folhas, como vocês quiserem chamar, da poinsettia, tá? Essa flor típica natalina. Primeira parte de brilho aí, eu vou fazer aí
puxar com a cor vermelho fluorescente. Também esqueci de mostrar para vocês no início o vermelho fluorescente, tá? Mas eu vou deixar no guia de cores. Faz essa luz com o vermelho fluorescente, ele vai dar todo um destaque. Ainda não é o destaque final. A gente vai deixar ela quietinha aí, vamos fazer a branca enquanto ela seca. Para a branca, nós vamos fazer a sombrinha primeiro com o cinza claro, do mesmo jeito que fizemos a vermelha. De dentro para fora, de fora para dentro. E termina o preenchimento com o branco, tá? Confia no processo. Essa primeira parte, você olha e fala assim, isso não vai dar certo. Mas confia que vai dar certo. Marca o centro ali com o cinza claro. Puxa de dentro para fora, observando o formato da pétala. E depois você vai vir de fora para dentro. Faz isso com todas elas e preenche o final com branco, sempre unindo bem os tons. Aí depois que nós fizermos essa primeira parte, que é a base, nós vamos também aprofundar essa sombra e aí a gente vai usar um tom mais escuro, que é a cor cinza. Com a cor cinza, você vai vir reforçando e já puxando, ó, de dentro para fora, de fora para dentro, no mesmo lugar que nós havíamos colocado a cor cinza claro. Faz isso, gente, em todas as pétalas. Olha como ela já realça quando a gente aprofunda essa sombra, como já salta aí e cria mais volume. Ainda não está pronta, porque vem a parte que nós vamos iluminar. A parte centralzinha você também escurece. Lava o pincel, continua com o tamanho 10 aqui. 10 ou 8, tá? Vou preferir. E com o branco a gente vai definindo essas nervurinhas, ó. De dentro para fora, no lugar que já havíamos preenchido com branco, e de fora para dentro. E olha como fica legal essa flor. Dá um destaque com a flor vermelha e forma um composê bem bacana. Com o pincelzinho tamanho 6, eu fiz essa dobrinha na ponta. E aí ficou assim. Agora a gente espera secar tudo e vamos para os retoques. Aí você vai retocar os azevinhos com a cor vinho, a sombra. Gente, o retoque é só refazer o que a gente já tinha feito para tirar aquele efeito desbotado. Peguei um pincelzinho pituá pequeno, tamanho 000, com vermelho fluorescente. E eu vou fazendo aí o brilho na área clara das bolinhas. E para finalizar o brilho, uma isca do branco. Gente, vocês depositam, depois vem com a mão super leve, fazendo um esfumadinho para criar esse brilho aí. Olha como faz diferença, gente. Faz muita diferença. Para a parte da poinsettia, você vai retocar primeiro o vinho, né, que nós já havíamos feito. Depois que você retocar o vinho, você vai pegar um pouquinho do berinjela, tá? Pouquinho berinjela. E vai, onde colocamos o vinho, você puxa um pouquinho do berinjela para dar mais profundidade ainda, como vocês estão vendo no vídeo. Esse berinjela faz toda a diferença. Puxa para o preto e dá essa profundidade, a flor fica com aquele aspecto aveludado. E aí, terminando isso aí, lava bem o pincel seca e nós vamos mais uma vez retocar o brilho com o vermelho fluorescente. A sombra não precisa retocar mais. Agora, depois que secar, se quiser aquela flor bem vibrante, você pode fazer mais um retoque com esse vermelho fluorescente, que ele vai dar aquele tchan, mas olha como já fica linda. Para as folhinhas, nós vamos retocar o verde pântano, tá? Na parte de sombra, e o verde soft na parte de luz. Pode retocar a parte escura todas em todas de uma vez, depois vem fazendo o brilho em todas, que facilita. Olha como essa flor, essa folhinha já dá um brilho diferenciado. Pega um pincelzinho fininho, tá? Que pode ser bem com menos cerdas, com a tinta de um lado, para vocês fazerem essa nervurinha, essa dobrinha, se for sua preferência. Na flor branca, a gente já não vai retocar a sombra, só retoca a parte do brilho com o próprio branco, tá? Que se a gente retoca a sombra nela, ela acaba ficando muito pesada. Então, eu gosto, na flor branca, retocar mesmo só a parte do brilho. Ó, lembra da Dimensional 3D? Eu usei ela para fazer o miolinho dela, que no caso, gente, é só esse miolinho que é a flor, na verdade, tá? Mas eu usei a Dimensional 3D. Se você não tiver ela, pode usar o cabinho do pincel com um pouquinho do siena natural. Misturei diluente com o verde oliva e com o pincel de poucas cerdas, chato, a gente vem fazendo, ó, essas folhinhas de fundo que super combinam com essa época de Natal, tá? É só ir puxando meio curvadinho para um lado e para o outro, não tem segredo, mas é importante a tinta estar diluída com o diluente, tá? Aí também é opcional, se você não quiser, não precisa fazer, é super de gosto. Com um pouquinho do verde soft, eu peguei ali a tinta de um lado e fiz os galinhos aí dos azevinhos para finalizar.
Fiz os galinhos com verde pântano fora. E ficou assim, ó. Tira a proteção da toalha com muito cuidado, tá acelerado aí, mas eu tirei com cuidado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em curtir, se inscrever aqui no canal. E sempre tem dicas boas aqui no canal da Acrylex. Um beijo e até a próxima!